E no vídeo de hoje nós iremos contar um pouco sobre a imigração russa no Brasil. Quando se fala em imigração estrangeira no Brasil, não costumamos pensar na Rússia em primeiro lugar. Primeiramente viriam os portugueses e italianos. Porém, os russos também tiveram alguns ciclos migratórios para o Brasil. O primeiro deles foi entre 1877 e 1878, com a chegada dos russos alemães. Estes primeiros imigrantes provenientes do país eslavo, também conhecidos como alemães do Volga, eram oriundos de um grupo étnico alemão e viviam às margens do rio Volga. Eles haviam sido convidados pela Tsarina Catarina a Grande para colonizar a região. No entanto, o advento do nacionalismo russo no final do século XIX, estes descendentes de alemães começaram a perder os privilégios agraciados anteriormente e tiveram que deixar a região. Foram vários os destinos escolhidos por estes imigrantes no mundo afora. No Brasil, eles optaram em sua maioria pela região sul do Brasil. Na região dos Casos Gerais, foram criados 3 núcleos de colônias de russos alemães do Volga, em Ponta Grossa, Otávia, em Palmeira, Sinimbu, na Lapa, as colônias de Marienthal, Johannesdorf e Virmonde. A maioria dessas colônias não prosperou em razão do insucesso no cultivo do trigo, principalmente plantação dos imigrantes. Assim, muitos colonos acabaram por se transferir para as cidades. Uma nova leva de imigrantes russos chegou ao país após a Revolução Russa em 1905. Na verdade, sempre que algum fator político, econômico ou social afetava outros países ou regiões, originando um movimento migratório, o Brasil procurava atrair esse fluxo para as suas terras. Assim vieram os suíços alemães, os norte-americanos, os italianos, poloneses, russos, húngaros, letos e outros. Com a Revolução Russa, este movimento migratório voltou a ocorrer em direção à Europa e aos Estados Unidos. O governo brasileiro tentou então canalizar parte deste movimento para o Brasil. Em 13 de abril de 1905, assinava-se um contrato com a Companhia de Navegação Royal Steam Packet Company para esse efeito. E em maio do mesmo ano já chegaram em Santos e Nova Odessa, Pombal, os primeiros 11 russos. Relatório da Hospedaria dos Imigrantes do mês de maio de 1905. Arquivo do Estado de São Paulo, ordem número 4680. Em 2 de agosto de 1905, desembarcaram em Santos procedentes de Southampton, trazidos pelo vapor Aragon. Mais 379 judeus russos foram enviados para vários núcleos, entre eles o de Campos Sales e o de Nova Odessa. Estes colonos não estavam habituados à vida no campo e logo abandonaram as colônias, indo se instalar em cidades maiores. Com isso, o governo resolveu concentrar seus esforços em imigrantes letos, oriundos da Letônia, antiga província da Rússia. A crise na Europa na década de 20 e 30. A crise na Europa na década de 20 e 30 continuou mandando imigrantes russos para o Brasil, que se instalavam principalmente nas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, aqueles que não conseguiam trabalho
iam se instalando em lugares mais distantes, alguns até mesmo na Amazônia. Igrejas ortodoxas russas e colônias iam sendo criadas conforme a imigração iam aumentando. Logo após a Segunda Guerra Mundial, uma nova leva grande de imigrantes chegaram ao Brasil. Estima-se que cerca de 80 mil foram os russos que chegaram ao país, fugindo da fome e da destruição no velho continente. Hoje em dia são cerca de 200 mil os descendentes do russo no Brasil.